qual é o desejo do Felipe Luiz? Felipe Luiz, galera, já fez alguns cursos na CBF para treinador, né? Até fora também. E ele tem o interesse de se aposentar, né, a partir de 2024, tá? No final do outro ano. Ou seja, né, no final não, no início, né, de 2024, final do ano que vem. E aí, se o Flamengo não renovar com ele, ele vai sair do Flamengo, porque ele vai procurar outro clube. Ele quer jogar por mais uma temporada. Se o Flamengo renovar com ele ficaria até o final de 2023, se aposentaria no Flamengo em 2023 e passaria, né, a compor a comissão técnica, né, permanente que o Flamengo deseja montar no clube, tá? Então ele se aposentaria no clube e ficaria já de vez numa comissão permanente, né? Já que o Felipe Luiz é um jogador muito inteligente taticamente, né? Ele entende muito bem de futebol, entende muito, né, sobre a questão de campo, né? E ele se tornaria, né, um dos membros da comissão permanente do Flamengo. Mas para isso acontecer, né, o Flamengo teria que renovar por mais um ano, porque senão ele teria que buscar outro clube para jogar, né? E aí poderia atrapalhar esses planos do Flamengo. Bruno, você renovaria com o Felipe Luiz, pensando dessa forma, dele integrar uma comissão técnica permanente, né, no futuramente? E você, galera do chat, mais de 700 pessoas, o que vocês acham? Valeria a pena o Flamengo renovar com o Felipe Luiz pensando dessa forma, para lá no futuro, né, final do ano que vem, ele se aposentar no clube, olha ele aí na imagem, se aposentar no clube e fazer parte da comissão permanente? E aí, Bruno? Ô, Júnior, mas aí Felipe Luiz está sendo muito esperto, né? É muito sabido também da parte dele, né? Tipo assim, não quero encerrar a carreira agora, não, quero encerrar lá em 2024, por aí. Aí faz aquela pressão no Flamengo, porque ele falou que quer continuar no Flamengo, né? Na parte da comissão técnica, né? Até tá estudando, fazendo curso na CBF sobre a questão do treinador, né? Aí faz o Flamengo, tipo assim, forçar a renovar com ele, gente. Felipe Luiz, esse ano, não tá jogando 2 jogos seguidos. Já esse ano, já ele não tá tendo ritmo para jogar 2 jogos. Ele tá jogando um jogo sim, um jogo não. O próximo ano vai ficar um ano mais velho, como falou o Júnior. Júnior, sinceramente, para mim, para contar com o Felipe Luiz, eu só renovaria até o meio do próximo ano, irmão. Até junho, no máximo, estourando. Até depois do campeonato estadual. Mas como tem essa simbiose aí, de participar da comissão técnica também, aí o Flamengo fica de mãos atadas. Porque se o Flamengo não renovar com ele do jeito que ele quer, ele vai para outro clube e nem comissão técnica ele vai fazer parte do Flamengo. Então o Flamengo fica nessa faca de 2 gumes aí, Júnior. Então o Flamengo tem que ver aí o melhor para ele. Mas, sinceramente, mais um ano para o Felipe Luiz, sinceramente, eu acho muita coisa, irmão. Eu acho muita coisa. Lembrando que esse ano ele está jogando um jogo sim, um jogo não. Um jogo sim, um jogo não. Esse ano, imagina o próximo. Imagina o próximo, Júnior. Então, É sinceramente, é uma isso, né? decisão muito O difícil. torcedor ele pensa muito, muito dessa forma, né? Tecnicamente, o que ele vai render dentro de campo, né? Felipe Luiz é um cara importante para o grupo, né? É como o próprio Marcos Braz já falou, que tem algumas peças no Flamengo, né, galera, que são jogadores, né? Que não só tecnicamente o que ele rende dentro de campo, mas por ele estar no clube, por exemplo, Bruno, nós já falamos sobre isso, né? Por exemplo, o Felipe Luiz, alguns jogadores, o próprio Davi Luiz, só veio para o Flamengo graças ao Felipe Luiz, né? Outros jogadores que já chegaram aqui no Flamengo, por exemplo, o Everton Cebolinha, o Felipe Luiz era amigo do Everton Cebolinha, né, de seleção brasileira. Então, alguns jogadores acabam chegando e algumas situações acabam acontecendo devido à experiência de alguns atletas estarem no clube. Por exemplo, o Michael, ele já revelou da importância, né, do Felipe Luiz, né, e do Diego na vida dele. Naquele momento que ele estava mal, né, ele disse que os jogadores conversavam com ele, né, conseguiram ajudar ele a sair do momento que ele estava. Então, assim, eu acho que tem que ser analisado não só tecnicamente o que o jogador entrega dentro de campo, né, e o que o jogador entrega fora de campo também. Por exemplo, o Felipe Luiz é uma grande liderança dentro do Flamengo, é um jogador que tem o respeito, né, pelo futebol europeu, né, pela passagem que ele teve no Atlético de Madrid, pelo longo período que ele trabalhou com o Simeone, né? Diferente do Diego Ribas. Por exemplo, ele não entrega dentro de campo e não entrega fora de campo, na minha opinião. Tá? Ele não é um jogador, né, que tem esse respeito pelo meio futebolístico todo. Né? Ele tem ali, claro, alguns jogadores do Flamengo nas mãos, por ser uma liderança também, né? Bastante tempo no Flamengo, mas
você vê que é um jogador que, né, os outros times, né, jogadores de fora, não curte muito a vibe do Diego Ribas. Diferente do Felipe Luiz, que é amigo de diversos atletas de fora, né, até do Flamengo. Então, isso daí, Bruno, que você falou é importante. Se esse ano ele não está jogando todas as partidas, ano que vem, muito menos ele jogará todas as partidas. Agora, tem que colocar na balança, né, o que eu falei, né? Qual é a importância do jogador para o clube? Qual a importância do jogador para formar, né, os jogadores da base? Porque hoje você pega um jogador, um lateral esquerdo do Flamengo, né, na base, você vai ver que ele se espelha no Felipe Luiz. Né? Quero ser igual o Felipe Luiz. Pô, o Felipe Luiz é meu ídolo, tal. Então, assim, qual a importância desse atleta? E aí isso tem que ser colocado na balança, tá? Mas, galera, fica a informação para vocês, né? O Felipe Luiz, na cabeça dos dirigentes do Flamengo, fica por mais um ano, formação do Diego Dantas. O Diego Alves, tá? O Diego Alves, né? Ele coloca aqui também o Diego Alves. O Diego Alves, você sabe, vai deixar o Flamengo, né? O Diego Alves ontem, eu trouxe até para vocês, né, as aspas do Vene Casagrande, concordo plenamente com o que ele falou, né, sobre o Diego Alves, né? O Diego Alves, que é um jogador que, venhamos e convenhamos, está há 2 meses, tá, sem ser relacionado e ganhando seus salários em dias, né, em dia. É um jogador que já era muito tempo para o Flamengo ter rescindido o contrato com esse jogador, né, galera? Venhamos e convenhamos, não dá para você ficar arcano com o valor de salário altíssimo que ganha o Diego Alves, né, e ele ficar encostado do jeito que ele está. Né? O Vene Casagrande falou assim, ó, olha as aspas do Vene Casagrande sobre o Diego Alves, né? Ele colocou assim: o Flamengo não explicou a ausência de Diego Alves, né? Mais uma vez, ele fora da lista de relacionados. E aí ele fala assim: ó, o que apuramos é que ele segue em transição, péssimo custo-benefício ter o jogador no elenco, salário alto, né, para um atleta que nem sequer é relacionado mais. Só espero que ele não convoque uma coletiva para dizer que não renovará. Olha isso, Bruno, olha o que ele falou, né? A coisa que o Diego Ribas fez e é o que eu acho. Ele não entrega nem dentro de campo nem fora de campo. Assim como o Diego Alves. Diego Alves tem uma história no Flamengo que merece ser respeitada. Mas o que acontece em 2022 é um absurdo. Jogou apenas 6 partidas e falhou várias vezes. E tem um salário altíssimo. Não seria melhor uma rescisão amigável? Né? Ele coloca sobre isso. E, na minha opinião, sinceramente, galera, eu acho que seria, né, muito mais viável para o Flamengo rescindir o contrato com ele, Bruno. Eu acho que o Flamengo deveria colocar na mesa, chamar o Diego Alves. Calma aí, vem cá. Aqui a instituição é Flamengo. Aqui nós não dependemos de jogadores. O Flamengo não depende hoje de um jogador, não vive nas mãos, como é o caso do PSG, né, que colocou o comando do clube nas mãos do Mbappé. Você vê que o que o Mbappé quer é o que acontece no PSG. Né? Então, o Flamengo hoje, né, ele se apequenou por um jogador. O Flamengo hoje não se apequena por um jogador. Tá? O Flamengo hoje, ele está muito acima de que qualquer jogador e qualquer dirigente, galera. Então, assim, o Flamengo precisa pegar o Diego Alves, sentar ele e falar assim: olha só, Diego, você vai jogar, você vai viajar, vai ser relacionado ou vai ficar aí? Né, de chinelinho. Se você continuar de chinelinho, acabou o contrato, tá aqui, ó, toma aí o dinheiro, some daqui. E é isso que o Flamengo tem que fazer, rescindir o contrato e acabou. Agora, o jogador ficar de chinelinho recebendo, Bruno, até o final do ano, aí é mole demais. Porque olha esses jogadores aí, ó. Os caras estão treinando na chuva, né? Treinando e viajando sem parar, né? Para receberem os seus salários. E o Diego Alves, né, de chinelinho na academia, recebendo um salário altíssimo, acima da média do futebol brasileiro, aí é fácil demais, Bruno. Na minha opinião, sinceramente, deveria rescindir o contrato com ele para ontem. Diego Alves até hoje está no Flamengo por gratidão, né? A gratidão eterna em 2019 da Libertadores, porque o Diego Alves teve um ótimo ano em 2019 e depois disso acabou o Alves, irmão. Várias lesões, não entregou mais o que ele entregava em 2019. Para mim, foi um goleiro de um ano no Flamengo, Diego Alves. A verdade é essa. E é um goleiro muito vaidoso também, não aceita pegar banco de reserva. Ah, se fulano for titular, não quero ir para o banco. Tem mais essa. Todos os lugares ele foi assim. Todos os lugares o Diego Alves foi assim. Não gosta, derrubou 2 treinadores. Exatamente. Derrubou 2 treinadores. Não gosta de ficar no banco de reserva. Não gosta. Pelo Valência fez isso, um jogo lá contra o Real Madrid, quando ficou sabendo que ia ser reserva. Não gosta, irmão. Então não dá para um cara desse ficar ainda no elenco do Flamengo com salário altíssimo, ainda sem viajar nada. Os outros caras ralando pra cacete, irmão. E o cara só aí ganhando um salário bem bom aí. E lembrando que Dorival, na entrevista coletiva, não citou o nome dele da liderança do elenco.
Citou a importância de vários. Diego Ribas, Davi Luiz. E o Dorival já teve problema com ele, hein? Lembra disso? Exatamente. Everton Ribeiro e vários jogadores. Davi Luiz, que é muito importante também para o grupo. Na recuperação do Léo Pereira, ele conversou com o Léo Pereira. Na recuperação do Fabrício Bruno, o Fabrício Bruno citou ele na entrevista ontem também, o Davi Luiz, muito importante também na questão do bastidor. E sobre o Diego Alves, Dorival foi muito malandro, gente. Júnior, galera do chat. Quando o Dorival chega no Flamengo, a primeira coisa que o Dorival faz, Diego Alves, você não quer jogar, você vai jogar. Começou a colocar Diego Alves. E o cara só falhando. Falhou no jogo contra o Atlético Mineiro, falhou no jogo contra o Internacional, o Flamengo perdeu 3-0. E depois disso, a diretoria entendeu que não dá mais para contar com o Diego Alves. Dorival foi muito malandro, irmão, na chegada dele. Tirou logo completamente a chance de Diego Alves retornar a equipe do Flamengo. Então, e isso aí, vamos aí, mas aí o Flamengo fica essa questão de gratidão eterna para vários jogadores de 2019 e tá nisso aí. Graças a Deus, o Arão, o Jorge Jesus levou o Arão para o Fenerbahçe. Não era mais um que estaria aí no Flamengo até hoje, Júnior. E olha o tempo, né, que esses caras estão no Flamengo, estão sugando o Flamengo, né? Já não é de agora, é de muito tempo, tá? Então, galera, fica aí, né, essa informação para vocês, né, que o Diego Alves, né, tá 2 meses, pelo menos 2 meses sem ser relacionado sequer, né? E só sugando o Flamengo, só sugando e não entrega nada, absolutamente nada. E principalmente nesse ano de 2022, só jogou 6 partidas e as que jogou, a maioria falhou. Tá? Então, só para você ter uma ideia. Deixa eu ler a galera que está chegando aqui, né? Vai jogando teus comentários aí, galera. Vamos que vamos para a gente ler vocês aqui, né? O Corinho tá falando assim, isso é vaidade do Diego Alves, né? Tá falando aí que é vaidade do goleiro. Cara, eu acho que sim, é o que o Bruno falou. Ele não gosta nem de pegar banco, tá? Não gosta, não aceita, né? Nem ser reserva. Você lembra o problema que ele teve quando, né, colocaram o Hugo como titular. Flamengo voando do jeito que tá. Aí sabe o que eles falam, Hamilton? É soberba. O Flamengo tá de soberba. Quando eles vencem, né, um jogo que não vale nada, um amistoso, né, aí eles jogam, zoam, fazem o que quer. Quando o Flamengo tá voando, atropelando todos os adversários, se zoar, né, aí eles falam, é soberbo. Meu irmão, eu zoo mesmo, não tô nem aí. Tô nem aí, o Flamengo é isso aí, ó, tem que zoar mesmo, tem que aproveitar o momento, tá? Tem que passar o carro em todo mundo mesmo, eu não tô nem aí. Né? Então é desse jeito, parceiro. Tem que zoar mesmo, tá? Tem que zoar o plantão. Deixa eu ver aqui, então, Bruno. Esse time aí é o time que o Dorival vai mandar a campo. Cara, eu, sinceramente, né, eu acho que. Eu não curto esse time, tá? Eu sei que é um time forte, tá vencendo, mas eu vou falar, ser sincero para vocês, galera. Eu não gosto de jogar sem um centroavante fixo, tá? Eu não gosto. Ainda mais tendo uma dupla de zaga que é diferenciada, né? Porque hoje o Gustavo Gomes é um ótimo zagueiro, né? Tem ali o Murilo, que está crescendo bastante, mas tem o Danilo, né? E o Zé Rafael, que são jogadores complicadíssimos. Tá aqui, ó, o time do Abel Ferreira para vocês também, né? Tem o Zé Rafael e o Danilo. Então, assim, sem um atacante fixo jogando, né, contra esse sistema defensivo do Abel Ferreira, cara, eu acho muito complicado, tá? Eu acho muito complicado. Eu acho que fica muito fácil, né, para os marcadores, né? Tendo em vista que eles vão sair muito da área, vão recuar e não vai ter ninguém para prender eles lá, o Palmeiras vai avançando as linhas. Então eu não curto muito esse time, tá? Sem esse centroavante fixo. Eu acho que se ele mesclasse, né, colocasse o Pedro, né, ou então o Gabigol ali, né? Ó, bota o Pedro num tempo, depois se precisar bota o outro. Eu acho que seria um time mais interessante, né, para jogar contra esse Palmeiras. Tá? Agora, jogar só com esses jogadores, né, de mobilidade, porque o Lázaro ele não chega a ser um atacante fixo, ele é um meio atacante, joga, né, vindo de trás. Então, eu acho que para jogar contra esses jogadores que aí estão, né, do Abel Ferreira, eu acho que é complicado. Então, Bruno, esse time, né, que o Dorival montou, eu não curto muito por isso, porque eu gostaria, né, de que não faltasse esse centroavante, esse jogador fixo na área. Tá? Eu entendo que o Lázaro está indo bem, entendo que o Everton Cebolinha vem numa crescente, o Marinho também está fazendo gols, mas eu acho que o time, né, ele fica mais forte, né, se o Flamengo colocar, né, mesclar ou o Gabigol ou botar ali o Pedro, né, fazendo esse jogador, né, de frente. Mas aí queria te ouvir também quanto a isso e daqui a pouco eu falo sobre esse time aí do Abel Ferreira.
Rapaz, renderia uma discussão muito boa com a galera do chat aqui. Vou trazer a galera do chat para jogar com a gente também. Galera, sobe o like aí, se inscreva aqui no canal, dá esse voto de confiança a gente aí. Live direto, toda semana aí, live 4h30 da tarde para você, live de torcedor para torcedor. Quando tem jogo dia de domingo, a gente faz a live 11 horas da manhã, quando o jogo é 4 horas da tarde. Então, conto com a inscrição de vocês aí, não custa nada. Deixe seu like também para ajudar o crescimento do canal. Então, muito obrigado a todos vocês. Júnior, uma discussão boa, sabe qual seria? Gente, poupar hoje ou poupar no jogo de quarta-feira, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo? Daria uma excelente discussão. Entendeu? O Dorival poderia muito bem fazer isso. Mesclar parte dos jogadores hoje e mesclar uma boa parte também no jogo de quarta-feira, que é o primeiro jogo da Copa do Brasil ainda. E nós mostramos, Júnior, que a gente ganhou com reserva do São Paulo no Morumbi. Tem isso também. Então, eu acho que o Dorival, gente, eu acho que ele não vai colocar esse time que está na tela aí. Eu acho que ele deve colocar algum titular para o jogo de hoje. Ele deve iniciar. Pelo menos 3 a 4 titulares, eu acho que ele vai para o jogo de hoje. Já tem o Davi Luiz e o Thiago Maia, que não jogaram o jogo passado, são titulares do Flamengo. E ele deve acrescentar aí, Júnior, mais uns 2 a 3 titulares, eu acho. O Dorival não vai colocar o time alternativo completo, não. Tipo, do meio para frente aí, como eu falei, Vitor Hugo e Diego. Eu acho que o Diego deve sair daí e ele deve colocar ou o Everton Ribeiro para iniciar ou o Arrascaeta. E no ataque, como eu falei, dá muito bem para o Pedro jogar o primeiro tempo e no segundo tempo você coloca o Gabigol. Coloca uma parte em um, coloca outra parte o outro. Dá para fazer isso. Não vai descansar, não vai. E outra, tem um jogo de quarta-feira, o primeiro jogo da Copa do Brasil ainda, semifinal, jogo de ida. Se fosse o jogo da volta, tudo bem. Poupar o time todo hoje para colocar o jogo na quarta-feira, mas é o primeiro jogo ainda, da ida da Copa do Brasil. Então, e o Flamengo mostrou que ganhou no Morumbi com os reservas, gente. Então, eu queria saber de vocês aí sobre essa questão. Mas também, como eu falei, não pode o Flamengo se precipitar se a fisiologia e o Dorival achar a necessidade de poupar jogadores. Como eu falei, o jogo contra o Atlético Paranaense foi muito desgastante. Bateram no Flamengo o tempo todo. Então, o Vidal saiu um pouco lesionado ali, naquela questão um pouco mancando. Então já está até melhor. Mas aí é o seguinte, vale a pena correr o risco de colocar esses titulares hoje e um cara desse aí sair lesionado e perder um jogo da Copa do Brasil e perder um jogo da Libertadores também, jogos importantes? Então, Júnior, uma decisão muito importante, está na mão do Dorival e eu acho que ele só vai divulgar isso no momento antes de começar o jogo. É isso, né? Então, assim, eu também concordo com você. Ele vai levar isso até o final, né? Para saber de fato, né, o que fazer, né? Claro que eu acho que ele já tem uma ideia, né? Ele treinou, mas eu acho que ele vai levar ali até, né, o momento final para ele sentir, né, ali o momento, sentir o jogo. Mas, cara, falando sobre análise, né, desse time aí, se for esse time, o nosso time B, o time reserva, cara, eu sinceramente falta alguma coisa, né? Falta aí o centroavante fixo. Deixa eu ver a galera que tá falando assim, ó, o Júnior Queiroz. Tem que botar o Pedro no começo logo para testar essa zaga do Palmeiras, né? O Júnior Queiroz aí. Cara, eu concordo com você, porque é o momento do jogador, né? O jogador que está entregando, né, muitos gols ao Flamengo, né? Se eu não me engano, né, em 10 jogos do Pedro, ele tem 11 gols, né? Ele já se tornou aí, já é o vice-artilheiro na temporada, né? Tá fazendo um gol atrás do outro. Eu colocaria o Pedro, cara. Eu, sinceramente, eu colocaria porque o Pedro tá com vontade. O Pedro quer jogar, o Pedro quer fazer gols, né? E seria uma motivação danada para o jogador jogar esse jogo contra o Palmeiras, tá? Então, por quê? Porque o Palmeiras tentou a contratação dele, né? E isso motivaria muito, né? A gente ver o Pedro em campo justamente por isso, né? Porque eles fizeram, né, um barulho danado tentando tirar o Pedro do Flamengo. Depois, né, eles desmereceram o Pedro pelo Flamengo não ter vendido o Pedro, né? Você viu que muitos torcedores, muita mídia, né? Deixa eu só espirrar aqui rapidinho. Muita mídia, né? Muita mídia paulista refutou, né, sobre isso, né? Falando, criticando o jogador porque não queria sair, né? Falando, ele não era isso tudo, não. O Palmeiras ia fazer maior loucura, maior besteira em contratar o Pedro. E olha o cara agora. Se hoje tem um jogador que vai à Copa do Mundo pelo Flamengo, esse jogador se chama Pedro. Né? Um jogador que vai à Copa do Mundo, está garantindo o seu passaporte à Copa do Mundo. E hoje eles estão vendo que o Pedro valia muito mais do que eles estavam oferecendo ao Flamengo e que o Flamengo
fez, né, tomou a atitude correta de não vender o atleta naquele momento, né? Então, eu acho, Bruno, que seria, né, um baita aperitivo, né, para o Pedro jogar esse jogo, né? Seria muito bom, seria muito motivador para ele, né, encontrar a torcida do Palmeiras, né, encontrar os dirigentes do Palmeiras e até os jornalistas que falaram que ele não era isso tudo. E hoje o Pedro, né, na minha opinião, é o principal jogador do Campeonato Brasileiro. Tá? O Pedro hoje, na minha opinião, é o principal jogador na temporada. O Pedro hoje tá voando, galera, voando. Olha o gol que o Pedro fez, galera, num jogo de mata-mata dentro da casa dos caras. E não é de agora. O Pedro fez 4 gols na oitava de finais de uma Libertadores. Cara, e detalhe, Bruno, ele só não fez mais gols, né, no outro jogo que ele tinha feito 2-0, não me lembro. Em Brasília. Ele só não fez mais gol porque o Dorival tirou ele e colocou o Gabigol para tentar dar uma moral pro jogador. Né? Na verdade, não colocou o Gabigol, não tirou o Gabigol. Quem era para ter saído era o Gabigol, mas o Gabigol ainda não tinha feito um gol, eu acho que era contra o Juventude, se eu não me engano. E aí ele saca o Pedro e mantém o Gabigol em campo. Se ele mantém o Pedro ali, o Pedro tinha metido mais gols. Né? Então, na minha opinião, hoje, claro, entendo a importância de todos os criadores, né, do Flamengo, os meias, né, do país. O Arrascaeta é importante, claro, jogadoraço, é fora do normal. Mas, na minha opinião, hoje, um jogador que está desequilibrando nesse time do Flamengo se chama Pedro, Bruno. Pedro é um jogador que tem que estar em campo hoje, né? Não adianta. Hoje ele tem que entrar, nem seja como titular, como reserva, ele tem que estar em campo por tudo que aconteceu o Palmeiras, essa questão do Palmeiras e Pedro, né? Então ele tem que estar em campo. Fiz uma fase espetacular, né? Nos últimos 11 jogos fez 12 gols. Tem mais gols que jogos nos últimos jogos. Então, Pedro está numa fase espetacular. O Dorival, quando chega no Flamengo, calou aquele negócio daquele conceito de muita gente. O Pedro e o Gabigol não pode jogar junto. Tem que jogar um jogo específico. Não dá para jogar todo jogo Pedro e Gabigol. O Dorival mostrou que isso não acontece. Mostrou que dava para jogar os dois juntos todo jogo. Dorival no Santos, ele fazia isso no Santos. Ele jogava o Ricardo Oliveira e o Gabigol juntos. E vários outros times ele fazia isso também. Então ele mostrou esse conceito no Vale. E o futebol, como diz meu amigo aqui, eu sempre falo isso na live, João. Futebol é momento. E o momento do Pedro está iluminado. Exatamente. Eu sempre falo isso. Quando eu cito algum jogador, quando eu cito um momento de outro jogador. Como eu falo do Rodinei, que hoje, no momento, é o melhor lateral direito do Brasil. No momento, hoje, do Rodinei é melhor de vários laterais. Então, eu vejo isso no Flamengo. Acho que o Flamengo hoje tem essa questão. E o Dorival está com um problemão na mão, entre aspas, né, Júlio? Porque se o Dorival entra com um time mesclado, um time alternativo para o jogo de hoje não ganha, o Dorival errou. Aí o Flamengo não ganha o jogo, né? Aí se o Dorival entra com um time completo e um jogador desse machuca, por que o Dorival não poupou um jogador desse? Hein? Culpa do Dorival que colocou um titular para jogar. Irmão, tá numa maré, tá num problemão pesado para resolver o Dorival, mas o time que ele escalar, eu tô de acordo com ele, Júnior. Sem pensar 2 vezes.